Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do nosso projeto Nasci de Novo. E hoje nosso convidado especial é o ministro de louvor da nossa unidade, Júnior. Seja muito bem-vindo, querido. Obrigado pelo convite. Espero agradar a todos, né? Amém. E contribuir para o reino, para a igreja e para esse projeto maravilhoso. Glória a Deus. Amém. Júnior, conta um pouco como é que é ser ministro de louvor, como é ter essa intimidade, né? Porque eu acredito que a música, ela transcende e faz a gente se achegar mais a Deus no nível espiritual e emocional também. Olha, o louvor, na sua base, assim, eu entendo, né, que o louvor ele é algo muito importante, não só para a igreja, mas para trazer certos tipos de sentimentos, né? Certos tipos de movimentos por dentro de nós. Por exemplo, eu fui me aproximar mais de Deus através dos louvores, né? Foi algo que me chamou para perto de Deus, foi o louvor. Apesar de que, antes da minha conversão, eu não tocava, eu não cantava, não tinha noção do que era o louvor. Você nunca conheceu um instrumento antes de conhecer a Cristo? Ah, os familiares, ninguém é músico, né? Não tem ninguém que toque nenhum instrumento na minha família. E eu, assim, o contato que eu tive foi levar um pandeiro, um tantã e mais nada. Violão, não tocava nada, não sabia de nada. Ai, que legal. Eu gostava de um pagodinho? Sim, gostava. Glória a Deus, né? Vamos lá. Júnior, quanto tempo de convertido você tem? Esse ano vai fazer 2006. 2000, aí agora, ia fazendo a Foi conta. 2006? 2006. Pra hoje? É, 2006 pra hoje dá 17. 17 anos. É isso? Acho que é 18, né? 18, né? É 18 18, anos. né? Claro. Isso, 36, eu tô com 36 hoje, ó, deu spoiler aqui. 36 anos. 18 anos de convertido. Uau, que bênção, né? Glória a Deus. Júnior, é, nessa jornada, né, nós entendemos que 18 anos é uma vida, né? É, grandes coisas aconteceram, né? Acredito que coisas boas e coisas ruins. Existe algum momento, assim, que não muito bom, né, que você gostaria de compartilhar conosco? Já convertido, que alguma dificuldade, ou alguma perca, algum testemunho pessoal, assim, que te fortaleceu, mas de uma maneira também que não foi muito boa, que fez você ficar firme. Olha, nos primeiros anos de conversão, eu posso dizer assim, foram os mais turbulentos, né? Porque eu, eu na verdade, assim, começar do começo, né? Eu comecei a gostar da igreja evangélica, inclusive a Jesus Cristo do Bela Vista foi a primeira igreja evangélica que eu pisei, assim, com, com aquela vontade de conhecer, né? Que legal. Então, assim, aí eu vim conhecendo a igreja evangélica, tudo, e os primeiros anos depois de convertidos foram momentos turbulentos, porque a gente se converte e a gente fica ali naquela ansiedade de ensinar pessoas e de Pre- propagar o evangelho e de fazer pessoas, né, receber aquilo que a gente recebeu, né? Sim. Então, os primeiros anos, assim, na família, nas amizades, então a gente tem que... a gente acaba perdendo muita coisa, né? Mas a gente ganha mais do que perde. Então, os primeiros anos, assim, eu comecei a... Uhum. Foram bem turbulentos, né? De relacionamento, amizade. Então, a gente tinha que acabar escolhendo. Mas depois... Aí veio o casamento, depois veio os filhos, a estabilidade emocional, espiritual também. Então, depois de uns 5 anos, assim, vamos falar que a nossa vida, pelo menos a minha vida, deu uma estabilizada, né? Que legal. Mas os primeiros 5 Uhum. anos eu acho que foi mais complicado. E como é que você vem de um lar cristão? Como é que foi a sua criação assim na sua infância, adolescência? Você já teve contato com o evangelho quando criança? Sim, eu frequentava a igreja católica,
Eu sempre ouvia falar de Jesus desde o berço, mas a gente ouve, mas a gente não experimenta. Então, no começo sempre ativo, né? Primeira comunhão, aquela coisa. Então, sempre ouvia falar de Jesus, sempre, né? Em casa, nos amigos. Só que a minha experiência mesmo ficava sempre em segundo plano. Então, sempre ouvia Jesus é bom, Deus é bom, mas a minha experiência sempre ficava ali, guardada para para a gente viver, né, esse sobrenatural que a gente vive hoje, né? Então, ouvir falar de Jesus desde o berço, mas experimentar dele só depois da conversão. Então você vem de uma família católica. Sim. Uhum. E você ia para as missas Sim. Uhum. aos domingos? Uhum. Glória a Deus, né? E o que te fez, assim, sair, assim, né, dessa linha, né, para uma linha mais protestante? Eu me identifiquei muito, né? Uma das pessoas que me ajudaram, assim, a vir pra cá foi o Cleibson, né? Sempre lembro dele porque meu melhor amigo, a gente se conhece, eu conheci ele desde os 12 anos, né? E desde os 12 anos a gente manteve a mesma amizade. Então, assim, eu fiz amizade com ele e automaticamente a gente deu essa entrosada no relacionamento e ele me convidou para vir na igreja. Aí e eu gostei demais, assim, reunião de jovem, né? Me identifiquei bastante. Então, um dos fatores foi a questão da amizade, né? E o povo, né? É um povo diferente, né? Não estou falando que a igreja católica não tem pessoas sinceras, Claro. Não tem pessoas honestas, sim, tem sim. Só que eu me identifiquei muito com o movimento, né? Com essa parte do louvor, desse movimento de jovens, né? Então foi uma coisa bem assim, que me atraiu bastante, né? Então, assim, a minha escolha foi também de conhecer mais profundo a questão da Bíblia, né? A gente não tinha muito, apesar de cada um estudar na sua casa, a gente não tinha muito contato com a Bíblia, né? A gente tinha um folheto, a gente lia o folheto, tudo, o padre sempre falando, mas a gente não tinha aquele contato, né? E a gente também não tinha muito estímulo, né? Vai lá e lê versículo. A gente era mais dependente do que atuante ali na hora de ter esse contato direto com a Bíblia e direto com Deus. Né? Que legal. Então você tinha dois polos, né? Quando você entrou no caminho de ser protestante, então você teve que, ao mesmo tempo, desfazer de algumas amizades, né? Mas também aí veio o Cleibson, que te ajudou, o pessoal aqui do grupo de jovem. Então você foi acolhido, mas você precisou, né? Assim, no plano de pessoas, mas também eu acredito que a conversão, ela precisa negar a si mesmo. Sim. Então houve grandes, talvez, algumas coisas que você fazia que você deixou de fazer pelo simples fato de conhecer um pouco mais a Cristo, de conhecer um pouco mais a Bíblia. Exatamente. Eu penso assim, né, vendo o relato de muitas pessoas que passam por aqui e pessoas que se converteram, eu acho que a gente dá aquele start na conversão quando a gente fala as últimas palavras na ignorância, né? Porque ignorância é quando você não tem conhecimento de algo. Então a gente se converte ali. Quando a gente para na última questão, que é aquela questão assim, agora eu me converti. Por exemplo, eu estava numa balada e eu já comecei a frequentar a igreja evangélica. Acho que eu estava no meu segundo domingo. E aí eu fui pra balada. E quando eu fui, na balada me perguntaram assim, mas você não tá indo na igreja? Um amigo, né, da época. Mas você não tá indo na igreja? Eu falei, não, eu tô indo, mas eu posso frequentar aqui. Pedro. Aí, assim, não lembro o dia da minha conversão, o dia que eu aceitei, eu falei, Jesus, eu tô aqui, né, me aceita, né? Eu lembro desse dia, do dia que eu falei a minha última bobagem, né? Eu falei assim, não, eu tô na igreja, mas eu posso frequentar aqui, né? Eu sou livre, né? Mas eu lembro disso, dessa última palavra de ignorância, né? Que a gente tava preso e a gente... Mexeu com você?
Ah, mexeu. Você foi para casa pensando nisso. Fui. E depois disso, nunca mais. É só a igreja. Um start de realidade. Nunca mais. Desde os 18 anos, eu me orgulho muito em falar que desde os 18 da conversão, nunca mais bebi bebida alcoólica, nunca fumei, nunca me envolvi com droga. Aí essa também foi a última vez que foi assim, aquele nada a ver, né? Nada a ver. Não. A última vez que eu falei assim que aquilo que eu estava fazendo eu podia fazer livre, ali marcou. Na balada marcou. Legal. Júnior, existe algo sobrenatural que você gostaria de compartilhar com a gente? Algo que te marcou nessa jornada de 18 anos? Algum momento em que você fala assim, nossa, além desse que você, né, acabou de dizer que acredito que foi Cristo, né, falando para você, e aí, o que você está fazendo aqui, né? Foi. A gente trabalhava na Schroeder, o Cleibson trabalhava lá, e assim, a gente se converte, a gente vai caminhando, a gente vai crescendo, e sempre, eu acho que todo mundo tem essa dúvida, né? Se Deus realmente existe, né? Quando que é a nossa experiência, né? O que faz a gente crer mais em Deus? O que faz a gente acreditar que Deus existe de verdade? Então, na minha cabeça, assim, eu nunca duvidei que Deus existia. Nunca duvidei. Deus existe, né? E é real. Só que eu precisava de uma resposta só. E foi na empresa que eu desfrutei disso, assim, para selar mesmo que Deus existe, que hoje eu sou uma nova criatura, mas nunca duvidei disso. Foi só um selo, né? Eu estava na linha de produção e uma irmã, né, que frequentava a assembleia, ela estava do lado e ela era a esposa do líder da nossa linha, né? E ali a gente conversando, tudo e tal, e ela relatou num dia assim, o casal, né? Num dia de almoço ela relatou, falou assim, a gente não pode ter filho e há 7 anos a gente vem tentando, a gente já passou com médico, com pastor, com profeta, com tudo. E eu guardei essa história pra mim. Aí ela relatou isso depois de algum tempo, a gente conversando na linha e tal. E eu peguei e com esse desejo, né, de resposta. Aí eles comentaram isso, passou um tempo, ela tava na linha de produção, aí ela pediu pro marido dela, falou, eu preciso ir no banheiro. Aí entrou uma pessoa no lugar dela e ela foi pro banheiro. E eu ali na ponta da linha, quando eu vi ela voltando, eu vi assim algo diferente. Aquilo que a mulher tem, né? Menstruação. Essa foi quando ela voltou, eu olhei pra menstruação. Eu achei esquisito, né? Aí quando ela voltou pra linha, que ela ficou do meu lado, assim, só pode ser o Espírito Santo. Claro. Né? Eu peguei, eu tava orando naquele momento. Tava orando, assim. Aí quando ela voltou, ela parou do lado, a gente começou aquele movimento por dentro. Eu falei, e agora? Eu falo ou não falo? E Deus falou claramente, assim, no pé do ouvido mesmo, falou assim, fala pra ela que ela vai ter um filho até o final desse ano. Meu Deus. Mas do jeito que eu ouvi, eu já virei pro lado e já falei. Deus falou, eu já mandei mensagem. Aí eu falei assim, ó, irmã, olha aqui, presta atenção. Eu falei assim, Deus manda te dizer que vai te dar um filho até o final desse ano. Aí uma parte do profeta falou, né? E eu vou te dar o berço. Ela olhou com 2 olhos regalados. E ela ficou, assim, paralisada. Testificou. Nem eu nem ela tava esperando, né? Ela olhou assim pra mim. Amém. Ela é nordestina. Amém, irmão. Aí ela, imediatamente, ela chamou o esposo dela. Vem aqui, Francisco, vem aqui. Aí ela falou assim, Francisco, Juninho mandou uma mensagem aqui pra nós, Francisco. Aí os dois olharam, o que ele falou? Falou que a gente vai ter um filho. E ele olhou
os dois olhos regalados. Aí ele falou, amém, irmão, o que estava acontecendo? Não tinha descido para ela, né? Aquele movimento de quando a pessoa está desconfiada se está grávida ou não. E eu não sabendo de nada. Os dois olharam assim um pro outro, assim, ficaram, né? Pasmos, assim, né? Aí ele pegou, olhou para ela assim, amém, amém. Tá, e faltavam 4 meses pro final do ano. 4 meses. Não. E aí a gente começou, né? Aí vinha aquele sentimento, né? Será que é verdade, né? Mas todo dia encontrava ela e falava assim, você tá grávida, irmã. Todo dia. Encontrava na linha, encontrava na empresa todo dia. E a irmã fez o exame? Não, ainda não fiz. E a irmã fez o exame? Até que um dia ela fez. E aí, mano? Fez o exame? Aí aquele dia, nossa, chega até a arrepiar. Ela falou assim pra mim, tô grávida, irmão. Nossa. Uau. Aí assim, eu chorei. Nossa. Aí eu falei, Deus, obrigado, né? Porque assim, é algo sobrenatural, né? Aí ela falou, tô grávida. Aí a gente, né, faltava 4 meses, né, pra ir no final do ano. E quando virou o ano, assim, aconteceu, quando ela nasceu, a criança nasceu, engraçado que no mesmo dia que ela nasceu, o meu primo faleceu de acidente de moto. E algo assim, marcou, né? Porque foi um nascimento através de uma profecia, através de uma palavra de Deus e uma perca de um primo próximo. A gente cresceu junto, um acidente de moto fatal que trouxe ele chegou a morrer e o vizinho dele ficou meio paralisado de um braço. E assim, marcou demais, né? Então, assim, depois daquela experiência, nunca mais eu tive dúvida, nunca mais eu duvidei, nunca mais eu questionei nada. Depois daquela experiência, eu falei assim, acabou. Então, assim, desde então, né, eu tinha me convertido, mas aquilo ali foi um selo, uma experiência que eu tive pessoal de falar assim pra todo mundo, ó, gente, diabo, você chegou atrasado. Já era. Perdeu. Então, assim, aquilo me marcou muito. Glória a Deus, né? Que história linda, né? Amém. Deus é muito bom, né? Vamos usar mais esse lado profético, né? Pedir pro Espírito Santo, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Júnior, agora, né, nós chegamos à pergunta do programa, né? Conta um pouco pra gente como é que foi o seu encontro com Jesus. Você já disse aqui há pouco que você não lembra exatamente assim, e muitas pessoas não lembram assim, eu tive que levantar a mão, né? Eu, por exemplo, não lembro de quando eu fiz isso, mas eu lembro de quando eu tomei a decisão de se converter, né? De converter de fato, de poder mudar de caminho, de virar. Você teve essa experiência? Sim. Como eu disse, né? O dia exato eu não sei, porém a palavra de ignorância, aquela palavra que a gente solta sem pensar, não, eu posso fazer o que eu quiser, sou dono da minha vida, né? Deus me ama, a gente tem muito disso. Então, assim, eu vim de um lar cristão que ensinava sobre Jesus, né? Que tinha um contato de Jesus ali, a gente tinha religioso. Aquele temor, exatamente, tinha aquele temor, era um ambiente religioso, só que as minhas experiências eram bem rasas diante de Deus. E quando eu comecei a passar a ter mais assim, contato com Deus e vi que algumas coisas estavam mudando, foi o tempo que eu jogava bola. Eu jogava no São Paulo e no último ano que eu fiquei ali, eu tinha 3 pessoas dormindo, além de mim, né? Tinha 3 pessoas dormindo no meu quarto. 2 evangélicos e um espírita. E aí eu pegava os CDs daquele menino que era evangélico e escutava Kleber Lucas. E naquele tempo era o CD, pegava o meu Discman, ia pra trás, ia pro canto, e ali eu escutava e chorava. E as músicas do Kleber Lucas eram bem assim, bem emotivas, né? Eu chorava por qualquer coisa. E aí começou, dali pra cá começou a questão dos louvores também. Eu tive mais contato com louvor, mais contato com música evangélica. E ali eu comecei a ser tocado, né?
Com 17 anos, comecei a ser tocado, até que eu larguei a bola, retornei para Vinhedo. E na empresa, a primeira empresa que eu trabalhei aqui em Vinhedo, ali também tinha uma moça que gostava muito do Kleber Lucas, das músicas, das canções, me deu um CD. E ali na linha de produção eu chorava. Até que um dia não resisti, né? Convite de 2 amigos, eu só escolhi a igreja mais próxima da minha casa, né? Apesar de ter amizade com os dois. Ali eu falei, não, agora eu vou. Eu vou e... Eu falo que o processo não foi difícil eu aceitar Jesus ou até mesmo me entregar a Jesus. Não foi difícil, porque o temor já existia, né? Eu precisava vencer aquela questão assim, das amizades, né? Porque a gente acaba... o amigo mais próximo fala assim, você se converteu? Você virou crente? Eu recebi muito disso, né? Pessoas que me conheciam fora, aí me viam na igreja, e a gente muda hábito, muda tudo. Completamente. Não tem jeito, a gente muda da água pro vinho, né? Então, as pessoas que me encontravam, às vezes de domingo à noite, já não me encontrava mais. Onde você estava domingo à noite, né? Não estava mais na Praça do Aquários, andando, perambulando ali. Estava na igreja. Aí, algumas palavras, né, que a gente fala, e acho que ele se converteu. Um amigo meu bem próximo me perguntou um dia no centro, falou assim, viu, você virou crente? Mas a pergunta não era com interesse de ser crente também, mas é aquela pergunta assim, poxa, Tem certeza que você fez isso? Você fez isso, né? Então eu venci muito, porque o ambiente de futebol, ele traz tudo, remete a tudo ao corpo, às conquistas, né? E eu tive que vencer o ego, né? O ego. Então, assim, tinha que vencer tudo. Questão familiar também, aquela questão assim de você explicar para todo mundo, eu me converti, mas eu continuo sendo filho, continuo sendo sobrinho, continuo sendo irmão, né? Vencer tudo isso. Então, aí eu comecei o processo, né? De ir para a igreja, tudo. Até que um dia teve aquela oração, né? Quem quer receber oração, quem quer confessar Jesus. Foi aqui? Foi na Batista Shalom. Na Batista. Inclusive, esse dia o Cleibson tava lá. Acho que eu não tinha combinado nada. E esse dia eu me entreguei. Eu falei assim, teve a oração e eu lembro de ter pedido o microfone aquele dia. Eu falei assim, eu quero chamar uma pessoa muito especial aqui na frente. Aí eu chamei o Cleibson. Ele foi lá, a gente chorou. E depois daquele dia, assim, o processo, né? Eu acredito que a conversão ela é instantânea. Mas o processo, né, de santificação, de santificação, de transformação de mente, né? Isso aí é aos poucos. Então fui mudando mente, fui mudando hábito. Um crescimento espiritual. Muito. E aí eu me entreguei. Desde então nunca mais saí, nunca mais pensei em sair, na verdade, nunca. A gente fica triste, normal, mas nunca pensei em sair, né? O dom que Deus me deu do louvor também, nunca usei pra fora, sempre pra dentro, nunca... Em que momento que você falou assim, vou tocar um instrumento? Em que momento você começou a se identificar? Porque quando a gente está num caminho, né? Quando a gente tem o dom de Deus, as coisas se tornam fáceis, né? Se você está fazendo um louvor e não está sendo pesado, está sendo agradável, flui com facilidade. Que momento que você pensou que fluía assim? Quando a gente se converte, normalmente a gente já senta lá na frente, né? Ficava na primeira fileira. E as minhas amizades eram mais jovens. E o grupo de louvor era jovem. Então a gente tinha muito contato. E eu gostava de música. Porém, como eu disse, não tocava nenhum instrumento. E ali eu vi, né, que... Nossa, como eu gosto de música, né? E a gente sempre... O grupo de louvor era o grupo jovem, então eu ficava mais com eles. Aí eu falei assim, eu acho que eu quero aprender a tocar violão. E fui. E eu trabalhava com o Cicinho, né, que é vizinho aqui da igreja. Sim. Trabalhava com ele e ele foi um dos que me incentivaram a igreja, né? E ele tocava violão. Ele falou assim, eu te ensino, né? Eu vinha na casa dele, ele me ensinava gratuitamente e fazia aquele café da tarde, né? A gente trabalhava às vezes à noite, eu vinha Então ele me deu maior atenção, maior carinho. Preparava o café da tarde, orava antes,
né? Que sim, amor. Nossa, assim, eu acho que eu não poderia ter aprendido melhor como eu aprendi com ele. A gente chegava, eu sentava no sofá e primeiro orava, aí a gente tocava, aí ele me ensinava. Depois de um mês, quando tinha um mês, eu já tava tocando uma música. Já tava tocando, na verdade, várias músicas, né? Um mês já. E sem, não tinha contato nenhum com violão. Aí eu comecei a tocar na igreja. Começar a cantar, desenvolver e tal. E eu falo assim que eu acredito que existe dois tipos de pessoas. Aquela que recebe o dom, né? Um exemplo nosso aqui que eu vejo razoável é o Paulinho, que desenvolveu muito bem, assim, do dia pra noite. Eu acredito no dom e acredito na força de vontade. Então, eu acredito que eu sou mais na força de vontade. Posso até ser confundido com o dom. Porque, na verdade, quando eu aprendi a tocar violão, eu dormia em cima do violão. Eu dormia. Dedicava muito. Eu tocava muito. Solteiro, né? Pegava violão, tocava em rodas de amigo. Eu dormia em cima do violão. Então, assim, eu me dediquei muito, muito. Nas marchas, eu sempre acompanhando pessoas, né? Sempre a marcha lá embaixo. Eu olhava assim, Deus, como seria, né? Tocar lá em cima, cantar lá em cima. Eu ia para os shows da Festa da Uva, olhava Fernandinho, David Keelan, Nívia Soares. Falei, nossa, como será lá em cima, né? E Deus sabia do meu desejo, sabia. E aí eu entrei no grupo de louvor, cantando, fui me desenvolvendo, fui aprendendo da melhor maneira também, porque existem maneiras diferentes, né? Existe aquela maneira que você começa assim, aprendendo o básico, mas o básico essencial. E é aquela maneira que você aprende já direto a solar, a cantar, mas sem aquela essência. E eu aprendi na essência. Então eu usei isso, fui aplicando do jeito que eu aprendi, fui aplicando e hoje, graças a Deus, né? E o mais importante, né? Igual você mesmo disse, você teve um professor na base de oração. Sim. Né? Então, quando você se dedica a tudo que você faz para Deus, as coisas saem com perfeição. Exatamente. Né? Júnior, agora uma pergunta bônus, né? Quem se apaixonou primeiro, você ou a Bruna? Eu acho que foi a Bruna, porque eu... Ela vai assistir? Vai assistir, né? Ela sabe disso. Cuidado! Porque quando eu conheci ela, eu estava gostando da amiga dela. Uau, meu né? Deus, misericórdia, irmão. Mas, graças a Deus, assim, tudo correu tranquilo, né? A gente começou na amizade, tanto eu como a amiga dela. E a amiga dela hoje é a nossa madrinha de casamento. Então foi tudo assim, tudo na bênção, né? Os caminhos se abriram. Eu acredito, assim, falando... Começou da parte dela o interesse, mas depois foi natural que eu vi, assim, que... Poxa, eu acho que eu tô gostando dela, assim, né? Os amigos também colaboram, né? Sim. E você, a Bruna, não faz um parzinho, né? Então a gente vai acabar criando aquela afinidade, né? Então vai saindo, vai, né? Que bênção, né? E hoje você tem 2 filhos? E o terceiro? Não tem, não vai ter. Paramos no segundo. Era um sonho de jovem. Eu falava que eu queria ser pai de casal. De um casal. De casal. A nossa família, eu tenho só primo, né? Não tinha, na verdade, não tinha nenhuma prima pro lado de mãe, né? Só menino. Só pela parte de pai eu tinha uma prima. Mas o resto é tudo menino. E quando o primeiro a ter menina na família foi assim, a quebrar meio os paradigmas, né? Aí veio a Manu, depois veio o Igor e assim, aí paramos aí, né? Glória a Deus. Fechamos a casinha. Fazer um ato diferente hoje. Dá um abraço ao seu pai pra gente colocar no... Muda a câmera pra ele. Isso aí. Glória a Deus. Isso aí. Muito bem, né? Chegamos a mais um fim, né? De programa. Foi uma bênção, né? Acredito que vai alcançar muitas pessoas. Parabéns pelo seu ministério, pela sua dedicação, pela sua liderança. Tem sido grande bênção para toda a igreja. Amém. Obrigado, pessoal, por ter acompanhado até aqui. Se inscreva no canal para que você possa ter acesso a todos os vídeos da igreja, né? Tem cultos,
tem também um pouco de louvor, né? E dos nossos projetos que nós vamos desenvolvendo aqui na nossa igreja. Obrigado, quero agradecer também a nossa equipe que fica atrás das câmeras, né? O Rafa e ao Sidney, que com muito amor e carinho também trabalha aqui com a gente. Obrigado, pessoal. Até mais. Tamo junto.